Bom dia, graça e paz, louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos continuar falando, terceira e última parte, do título Porque Alguns Abandonam a Fé. Na segunda-feira nós começamos falando o que era fé, na terça-feira, na quarta-feira nós continuamos dizendo sobre alguns heróis da fé. E hoje nós vamos terminar esta palavra, amém? E lá em Lucas 17:5, nós vamos ver os discípulos pedindo para que o Senhor aumentasse a fé deles. Impressionante, né? Aqueles homens tinham sido testemunhas oculares dos milagres, dos sinais e dos prodígios de Jesus. Eles viram com os próprios olhos e eles precisaram pedir para que o Senhor aumentasse a fé deles. Oh, meu Deus! E numa outra passagem, lá em João 20, do 19 ao 31, quando o Senhor apareceu para os discípulos depois da ressurreição, e eles viram, né, a mão do Senhor ferida pelos pregos. Diz que naquela ocasião Tomé não estava junto. Então ele não apareceu aos 12, ele apareceu aos 11. E quando os discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Mestre, ele disse que não acreditava. Fé é acreditar sem ver. 8 dias depois, o Senhor reaparece aos discípulos. E dessa vez Tomé está. E o que o Senhor fala para ele? Depois disso, o Senhor aparece e diz: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo nas minhas mãos, porque ele havia dito: se eu não colocar a mão no ferimento dele, eu não vou acreditar. Põe aqui, né, o seu dedo na minha mão. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus, Deus meu. Disse Jesus a ele: porque viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Você ainda não viu a tua bênção, mas você crê que você vai viver. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre acreditar sem existir ainda. Ter a certeza, a convicção de que acontecerá. E nós estamos indo para a última parte dessa palavra. Nós terminamos na quarta-feira dizendo Provérbios 24:10. Se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, qual é a tua fé? E eu preciso te lembrar também, querido, que quando falamos da possibilidade de queda da fé, isso parte sempre do nosso lado humano, do nosso lado carnal, nunca da parte divina. Somos nós que quebramos a aliança, somos nós que quebramos a confiança, somos nós que caímos da fé. Nunca é da parte de Deus. Se depender de Deus, nenhum de nós cairíamos. A verdade bíblica sustenta isso. Eu vou ler algumas. Filipenses 1:6 vai dizer assim: tendo por certo isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus.
Evidentemente, aquele que te prometeu isso não vai abortar a promessa. A Bíblia nos afirma que pelo cuidado de Deus não há possibilidade de queda. Então, a parte frágil somos nós. Mas Ele também não nos deixa inocente com falsas promessas, tipo, de que viveríamos felizes para sempre. O Senhor nunca disse isso. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, padeceríamos todo tipo de provação, mas alertou. Ele também nos alertou que viveríamos em um mundo caído pelo pecado, porque esse mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4, de 4 a 6, diz que Satanás é o Deus desse mundo e que ele vai nos cegar para sermos incapazes de ver a glória e as boas novas e as maravilhas de Deus. Ele vai tentar, de toda forma, nos cegar. Não é assim que nós nos sentimos quando estamos no meio de uma luta? Parece que não vemos saída, parece que não temos para onde ir. Então, se por um lado a fé pode ser perdida, por outro ela pode e deve ser guardada. 2 Timóteo 4, versículo 7, nós vamos ver a declaração de Paulo de como o Senhor espera que todos nós deveríamos terminar. Ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Que hoje nós possamos declarar como Paulo. Mas foi esse mesmo homem que chegou ao final com essa poderosa declaração, que por muito pouco, em duas situações, ele quase naufragou da fé. Primeiro, quando ele foi levado ao tribunal no seu primeiro julgamento. Lá em 2 Timóteo 4, 16 a 18, ele esperava que os seus discípulos, os seus seguidores, ou pelo menos a sua família, estivesse lá para defendê-lo. Mas ele se viu sozinho. Todos o haviam abandonado. Foi decepcionante, foi frustrante, era para desanimar, abandonar a fé. Mas sabe qual foi a reação de Paulo? Que Deus os perdoe. E continuou dizendo: mas o Senhor esteve comigo, o Senhor não me abandonou e me deu força e fez com que as boas novas que eu anunciei dessem muitos frutos. Não tinha ninguém comigo, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor esteve comigo, Ele me deu força. Aleluia. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa, eles podem te abandonar. Mas o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, não corre risco nenhum de te abandonar. A segunda ocasião, Paulo fala à igreja de Coríntios que apesar das tribulações, aflições que ele passou por causa do Evangelho, teve ocasião que ele quase sucumbiu da fé. Essa passagem vai estar lá em 2 Coríntios 1, versículo 8. Ele vai relatar aos coríntios isso. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar,
de tal modo que até da vida nos desesperamos, nós desistimos. Aqui Paulo diz que ele desejou até a morte. Mas já em nós não tínhamos mais esperança. Já sentíamos a sentença da morte. Mas para que não nos confiássemos em nós mesmos, em nossos sentimentos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aleluia. Ele diz que por eles, ele já tinha se sentenciado à morte, mas eles não confiavam em eles mesmos, mas em Deus, que ressuscita até os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará todo aquele que coloca nele a sua confiança. Esse mesmo Paulo, que da prisão fria, úmida, escreve uma carta à igreja de Filipos, encorajando a igreja que estava fraca na fé, dentro de uma prisão úmida e fria. Ele escreve uma carta para uma igreja que estava apostatando da fé. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos sempre. Como alguém que está numa prisão pode exortar as pessoas à alegria? Paulo pôde. Romanos 12:12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, preservai em oração, sabendo que a tribulação produz paciência, que a paciência, ela produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ao mesmo tempo que a palavra mostra o risco de cair, a palavra nos encoraja, dizendo: vocês têm condição de permanecer firmes. Paulo não nasceu sabendo como ser firme na fé. Ele aprendeu. Filipenses 4:11-13 fala assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, estando preso ou livre, estando com saúde ou enfermo, sendo exaltado ou humilhado, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E é essa mensagem que nós precisamos proclamar. 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam alerta, fique firme na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Timóteo 1, versículo 19. Ele começa dizendo da possibilidade de manter a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Hebreus 3:14. Porque nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, também entendemos que é possível reter a fé até o fim. Mas tem um porém. O fato de tornarmos participantes em Cristo é irrevogável, mas precisamos guardar a nossa fé e a confiança até o fim. O encorajamento, a exortação é para nós não esquecermos das condições de permanecermos em Cristo até o fim. O fato de aceitar Jesus
não quer dizer que você não vai ter mais luta. Você agora precisa lutar pela fé que lhe foi dada. E como faremos para nos mantermos em pé nos dias maus, nos dias da má notícia? Como nós vamos fazer? Nos dias da necessidade, da solidão, da traição, do abandono, da humilhação, da doença, do desemprego. Como? Efésios 6,13 fala. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e havendo vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E para terminar, Paulo ensina a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, de 6 a 8, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo estava dizendo que além de se alimentar, era preciso exercitar-se na piedade e na fé. Ele diz que do exercício físico pouco se aproveita, mas do exercício da piedade gera vida aqui e agora e para a eternidade. No versículo 16, Paulo exorta Timóteo a cuidar dele mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, ele salvaria ele mesmo e os que ouviam a tua palavra. 3 princípios há nesse texto. Alimentar-se da palavra é a melhor forma de não cair no engano de homens que falam mentira. Compromisso com a palavra, leitura bíblica, ensino bíblico, investir nos devocionais, orar. Para se manter em pé, você precisa estar nutrido. Para você ficar bem durante o dia, você precisa fazer pelo menos 2 refeições. Então, como é que você quer nutrir a sua fé? Ouvindo a palavra 2 vezes por semana. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele continua dizendo que não é só de uma boa alimentação, mas precisa de exercícios. A adoração, o relacionamento com Deus, uma vida de oração, os joelhos no chão. Tudo isso alimenta a tua fé. A prática das boas obras, e esses são os princípios de mantermos em pé. E para terminar, Hebreus 6, de 4 a 6 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e em virtude do século futuro e recaíram, sejam outras vezes renovados, meu Deus, para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo, crucificaram o Filho de Deus, o expondo ao martírio. Mas lá em Hebreus 10, dos 23 ao 25, Paulo nos mostra que devemos levar em consideração, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Aleluia! Quem fez a promessa é fiel. E nós cremos que Ele há de guardar a nossa fé até
da eternidade. Em nome de Jesus. Amém.